Letras e Livros, mais uma vez aqui na TV Comunitária de Brasília, o canal que representa os anseios de liberdade, justiça e democracia no combate ao caos, aos golpistas, ao fascismo, aos reacionários que ressuscitam das catacumbas. E como sempre, hoje mais uma vez estamos com uma pessoa de importância nas atividades culturais, na luta política do povo brasileiro. É um companheiro que tem vários anos aí que a gente se conhece, é Paulo Gaia. Ele é servidor do Ministério do Trabalho e Emprego, administrador de empresas e do PT de Belém, onde é pré-candidato a vereador. Seja bem-vindo ao Letras e Livros, Paulo. Eu que agradeço essa acolhida toda maravilhosa aqui do pessoal do estúdio, essa turma boa que faz esse programa, que é propositivo, inovador e que é sempre bom tratar desses temas. Paulo, nós estamos vivendo no Brasil hoje um momento muito difícil. Nós tivemos uma ditadura de 64 a 85, 21 anos. Em 88, o Brasil promulgou uma Constituição, segundo Ulisses Guimarães, na época, cidadã, e essa Constituição, inúmeros itens não foram regulamentados. E ainda assim, hoje nós estamos correndo um risco de grandes retrocessos. Inclusive, um dos que foi responsável pelo processo de elaboração da Constituição, o advogado Marcelo Lavenere, que na época era presidente do Conselho Federal da OAB, diz que o governo golpista de Michel Temer ele está fazendo um trabalho de desconstrução da Constituição brasileira. Como é que você vê esse quadro que nós estamos vivendo depois desse período? Ou seja, nunca na história do Brasil nós tínhamos tido um período tão longo de democracia que está correndo risco e que os direitos dos trabalhadores também correm risco de serem jogados na lata do lixo. Como é que você analisa esse quadro que a gente está vivendo? Eu vejo que uma verdadeira gangue, um verdadeiro banditismo tomou conta do país. Nós não estamos vivendo só uma situação política. Nós temos aí dois aspectos. Um corte de classe social, você vê setores conservadores se rearticulando porque acharam inaceitável as pequenas conquistas que o governo do PT, o governo Lula, conseguiu implementar, que foram consubstanciadas no fato de pobres terem acesso à universidade, de a renda circular mais, de melhorar a renda, de o nível de emprego crescer, enfim, de o país se assumir como uma potência econômica e política frente ao mundo, mas mesmo as pequenas conquistas dos trabalhadores não foram bem aceitas por essa elite. Então você tem esse corte. Mas você também tem um corte de bandidos, de gente que se organizou em forma de quadrilha para tomar a máquina pública. E olha, veja só, esse golpe que é contra a democracia, ele também é a favor de uma situação em que a gente vê o patrimonialismo ser a tônica da política do Estado, ou seja, um conjunto de políticos que se apropriam do aparelho do Estado para se dar bem, para amealhar fortunas. E o que é pior, fortunas essas que são canalizadas e investidas no exterior, como a gente está vendo pelo noticiário local. Mas, sobretudo, eu acho que está instalada uma situação em que, de um lado, você tem aqueles que querem respeitar a decisão das urnas e aqueles que tomaram de assalto o poder através de um golpe urdido, planejado na calada da noite. Você ressaltou as conquistas sociais executadas durante o governo Lula-Dilma. A questão da circulação de dinheiro, de renda, através de Bolsa Família, a Luz no Campo, o ProUni, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, inúmeras ações que foram executadas e que permitiram elevar ou retirar milhões, em torno de 40 milhões de pessoas da linha da miséria. Entretanto, a relação do governo Lula e Dilma com o parlamento, ela foi mantida a mesma tradição, a mesma prática, que
teve Fernando Henrique, que teve Itamar, que teve Collor, isso considerando pós-Constituição de 88. A reforma política, que deveria tomar como a questão da proibição de financiamento de campanhas, garantir que o recurso da campanha fosse público, a questão do direito, do controle, de poder fazer uma avaliação a cada 2 em 2 anos, pelo menos, saber se os mandatários poderiam, deveriam ou não continuar no mandato. Uma série de questões que a sociedade brasileira precisaria rever. E não foi feita a reforma política. Inclusive, pode-se afirmar que uma das grandes causas, além destas que você relacionou, da queda do golpe que está em processo quase final de sua consolidação, foi a não realização da reforma política. Por que o governo Lula, Dilma não fizeram a reforma política na perspectiva da história do partido, na perspectiva das lutas históricas do povo brasileiro? O PT deixou de fazer muita coisa. Não só não fez a reforma política, como também não fez o processo da redemocratização dos veículos de comunicação de massa. Isso é um pecado gravíssimo. Não ter rediscutido a forma de redistribuir notícia, de redistribuir informação, foi um pecado grave. Nós vivemos aí sob o monopólio da informação. Há um cartel, do cartel principalmente, destaca-se a Globo como detentora da manipulação da informação, que você vê que não é só manipulação do que divulga e como divulga, é inclusive um agir sobre a cultura, sobre a ideologia, é a formação de toda uma consciência de classe. E isso é perigoso para um país, para qualquer sociedade, você tem alguém ou alguma empresa que tem esse nível de poder. Então não foi só a reforma política que não foi feita, não foi feita também a reforma... A democratização dos meios de comunicação. A reforma que teria que ver nos meios de comunicações, teria que democratizar isso. Você também não viu a democratização do ponto de vista do sistema financeiro. Abrir conta para todo mundo, ter o Bolsa Família, ter qualquer outro programa social, é muito pouco. E você verifica que os bancos foram quem mais lucraram nesse processo todo. Então, quando você fala em democracia, nós temos que dar um salto para além do mero exercício do voto, né? Não só como elege, com quanto elege, quem financia, como se dá esse processo para além dessa formal divisão entre executivo, legislativo e judiciário, mas com a participação cidadã no dia a dia dos destinos do Estado. E isso envolve necessariamente a redistribuição do poder sob uma outra ótica, redistribuição econômica também sobre uma outra ótica, redistribuição do saber também sobre uma outra ótica e redistribuição da própria forma de fazer e veicular notícias. Mas é justamente isso, ou seja, foram 14 anos, né, da possibilidade de executar a questão das comunicações, por exemplo. O artigo 224 da Constituição Federal falta ser regulamentado e ele precisa estar lá escrito a necessidade da criação do Conselho de Comunicação. Como foi criado, semelhante a uma agência reguladora, como foi criado em outras áreas. Não foi criado. E aí você citou várias questões, inclusive a questão da terra, reforma agrária, ou seja, também não foi realizada. O que você identificaria como um petista histórico, você, fundador do partido, como um pré-candidato pelo partido na eleição municipal deste ano, há possibilidade de resgatar os princípios históricos, mesmo sabendo que o PT nunca se posicionou como um partido revolucionário, mas sim como um partido dos trabalhadores, ou como o próprio Lula costumava dizer, dos metalúrgicos. Ele dizia, eu não sou de esquerda, eu sou metalúrgico, né? Ainda há tempo para isso? Eu acho que a questão não é do PT. Essa é uma questão que é de uma frente política de esquerda no país, onde o PT passa a ter um papel importante, mas não predominante. O tempo agora é outro. Houve uma disputa interna dentro do PT nesse processo. Houve setores
que queriam puxar mais o PT mais à esquerda e outros que sempre puxaram uma aliança ao centro. O resultado, como se viu, foi esse aí. O centro se aliou à direita, e a direita mais perversa, mais autoritária, e essa junção aí deu no golpe. Deu no golpe. Eu penso que o PT, primeiro, tem que fazer autocrítica. Ele tem que chegar com a sociedade e dizer, olha, gente, apesar das conquistas que nós, junto com vocês, construímos, nós erramos muito. E erramos nesses aspectos que nós citamos há pouco, né? De não fazer reforma política, não fazer reforma tributária, não fazer reforma agrária, não regulamentar a questão da distribuição de comunicação. Veja só, um caso tão contraditório. Em 2002, o percentual de jovens que tinha acesso à universidade girava em torno de 5%. Depois de 14 anos do governo do PT, chegou a 13%. Entretanto, esses jovens que entraram nas universidades viraram reacionários, viraram coxinhas. Ou seja, eles estudaram a partir de uma política pública criada pelo PT, que foi o ProUni e a abertura das universidades, com ensino de péssima qualidade, e viraram reacionários. Percebe essa contradição? Como que você investe contra você? Não, o caso não é investir contra você. Eu acho que é o seguinte, você tem que estabelecer um corte entre política pública que traz um tipo de benefício e se esse benefício ele vem acompanhado ou não de uma consciência de classe. Ou seja, tem uma coisa na raiz disso, na raiz do problema. Não é que você investiu para vir contra você, não. Ou foi amadorismo? Nem uma coisa nem outra. A situação remonta ao debate que eu reportei há pouco. Ora, tinha militantes do PT, dirigentes, que queriam uma ação mais à esquerda e outros uma ação ao centro. Olha, quem escolheu a ação ao centro escolheu quase que exclusivamente a institucionalidade e abandonou os movimentos sociais. Você pegou os melhores quadros do partido, colocou no governo e quem foi para o governo se diluiu na máquina pública, se confortou, vamos dizer assim, se domesticou na burocracia e perdeu o contato com a base. Ou seja, o Partido dos Trabalhadores, que era um partido importante na organização do povo e na organização dos trabalhadores, não deixou isso como primeiro plano. Observe o seguinte, Pedro, você vê agora com a questão do impeachment um renascer das ruas. Você vê militantes históricos voltando às ruas, você vê jovens indo para as ruas, sendo do PT ou não. O que é que eu percebo com isso? Eu percebo que se o PT houvesse estimulado e mantido o foco na organização dos trabalhadores, no trabalho de base, no debate político, na formação política de estudantes, de alunos, donas de casa, você hoje, no simples mencionar de um golpe, você teria uma completa mobilização, o povo 100% na rua, e inclusive, mais ainda, nós não teríamos um congresso desse tamanho, porque tem uma outra contradição aí, me permita só um pouquinho para concluir, é o fato de que um partido que está no governo, tem a presidência da República, ele encolhe ao longo do tempo do ponto de vista da representação no executivo. Observe o seguinte, o PT, no geral, ele cai sua representação percentualmente no legislativo, ou seja, cada vez mais precisou de outros apoios para sustentar a governabilidade. Mas esta governabilidade que necessitou dessas alianças com figuras como Jade Barbalho, como José Sarney, como Paulo Maluf, como Fernando Collor de Mello, ela é resultante desta opção que você aponta, em direção ao centro que chegou na direita e que deixou de dar continuidade nas propostas iniciais do partido. Mas tem duas questões, né? Que o momento que nós estamos... Primeiro, essas mobilizações que estão sendo realizadas, a gente observa hoje quase que diariamente, em todo o Brasil,
ocorrem mobilizações denunciando o golpe e exigindo a retirada do governo golpista, e havendo aqueles que têm uma posição acrítica, que simplesmente colocam lá a volta querida sem nenhum processo autocrítico, e aqueles que defendem a saída do governo, mas que a Dilma retornando faça um governo de fato à esquerda e não repita o governo que iniciou a partir da eleição de 2014 com Levi à frente. Essas mobilizações, elas estão se dando de forma altamente dispersas. Mesmo existindo a Frente Brasil Popular, que congregou setores importantes, especialmente a Central Única dos Trabalhadores, o PT e o MST, e por outro lado, a Frente Povo Sem Medo, que congregou os trabalhadores sem teto do MTST e setores do PSOL e outras organizações também, não há uma articulação, não há uma construção unitária das mobilizações. Tanto que, com o nível que nós estamos há quase 60 dias, desde o 11 de maio, quando a presidente Dilma foi afastada pelo Senado, para que o processo tramitasse no Senado. Já era para ter tido uma greve geral no país, e essa greve geral não ocorreu. Entretanto, isso que você falou que o PT precisaria fazer, eu acho que o PT e todos os setores ligados ao partido, esta autocrítica, me passa a impressão que será difícil ocorrer isso. Você acha que é possível o PT entrar numa nova fase e se recuperar a partir de uma autocrítica e construindo essa unidade com setores populares, democráticos e de esquerda, não só para barrar o golpe, mas para construir uma nova realidade no país? Primeiro, eu acredito o seguinte, só há uma salvação para o PT. E ela passa necessariamente por uma palavra básica, esquerda volver. E para o partido se volver à esquerda, para ele retomar sua origem de partido de esquerda, ele precisa primeiro fazer autocrítica. Se não fizer autocrítica, fica difícil o militante do PT acreditar, fica difícil a sociedade acreditar e fica difícil que os parceiros, partidos de esquerda, também acreditem. E a autocrítica não é aquela autocrítica pura e simples de eu errei nisso, errei naquilo, num ponto ou no outro. É preciso que alguém diga assim, eu errei na estratégia, e errei por isso, por isso, por isso, e a atitude seja de quem tem realmente atitude para fazer autocrítica. A autocrítica, ela não vai da boca para fora. Ela vai para além das palavras. Por exemplo, nesse processo eleitoral, eu tenho que ter uma clara direção que não interessa para mim eleger prefeitura A, B e C. Interessa para mim demarcar um programa democrático popular numa aliança de esquerda. Independentemente se eu vou eleger 2, 3 ou 4 vereadores. Isso é só um exemplo. Mas, para além disso, é a organização concreta. É eu chegar com os nossos militantes e dizer assim, olha, o PT precisa estar inserido nos movimentos sociais. É preciso que a gente retome a disputa do ponto de vista das ideias nos sindicatos, nas escolas, com a dona de casa. O preço do feijão está R$15. E aí não vi ninguém batendo panela, nem eles, por óbvio, nem nós. A carestia está tremenda. A carestia no país está tremenda. A dona de casa sabe disso e sabe também que a coisa ficou sem controle. Eles estão se aproveitando do golpe para ter uma margem de lucro extorsiva. Essa que é a palavra. A burocratização do partido, ou seja, você ressaltou, inclusive, de uma quantidade de militantes que perderam o gosto pelas ruas, pela base, com o povo, passaram a ficar dentro de gabinetes de ar-condicionado, como alguém falou recentemente, sentado em poltronas de couro super macias e esqueceram da militância e do enfrentamento. Você acha que essa militância vai voltar para as ruas ou vai ter que formar uma nova militância? Não, ela volta. A militância do PT volta porque a questão da ideologia, mesmo para aquele que não crê em Deus, está no sangue, está na alma, está na cabeça. Então há uma vontade de transformação. E a forma como a direita assumiu o poder
sob a forma de um golpe e com traços de autoritarismo e de machismo muito forte contra Dilma, contra a presidente Dilma, faz com que isso mexa com o brio do militante, seja ele petista ou não. Então eu acho que as próprias medidas do Temer que combatem, vão de encontro, elas colidem com as conquistas históricas dos últimos 12 anos, e o que ele está fazendo de entreguismo em relação às riquezas nacionais, tudo isso faz com que esse militante, ele com o brio mexido, ele volte a ter vontade política. Eu digo assim, penso que vão surgir novas lideranças políticas, novas. E nova não quer dizer que ele tenha 15, 20, 30 anos, não. Você pode ter jovens de 65 anos com ideias revolucionárias e que vão aparecer como direção partidária. As centrais sindicais, especialmente a CUT, que é a maior central sindical brasileira, neste momento que nós estamos atravessando, já era para o Brasil ter parado. Pelo menos a base da CUT, da CTB, que também é base do governo, no campo, a CONTAG, e isto não ocorreu. Você acha que a votação, até primeira quinzena de agosto, o Senado deverá votar definitivamente se afasta ou não a presidente Dilma? Você acha que até lá o movimento sindical tomará alguma atitude, agirá de maneira coerentemente dura como a situação merece, convocando uma greve geral? E greve geral não é passeata. Greve geral é parar o país, é parar as fábricas, é parar o transporte, é parar as comunicações, é o trabalhador cruzar o braço e dar o prejuízo para o patronato, que é quem está sustentando este golpe. Você acha que isso poderá ocorrer? Ou não há essa possibilidade? Olha, eu acho que o pessoal deve tentar isso. Tem o dever moral de puxar uma greve geral no país. Agora, eu acho que o temor de puxar é justamente porque, ao longo do tempo, o movimento sindical também foi perdendo representatividade. Ou se burocratizou como partido? Não, foi perdendo representatividade. Olha só, nós temos muitos sindicatos cultistas que sobrevivem não em razão da mensalidade, mas em razão do imposto sindical. Ou seja, a gente falou de reforma disso, reforma daquilo outro, mas o imposto sindical está aí, é uma realidade. Um nome imposto. Ou seja, se eu tenho representatividade, é preciso que eu imponha a alguém o dever de pagar por um dia de trabalho e que isso seja a minha principal receita? Claro que não. Isso aí é uma pequena amostra da crise de representatividade que se instaurou não só no partido, como também nos sindicatos, nas associações de bairros, nos estudantes, enfim. O nosso tempo aqui ele sempre é rápido, TV voa, né? Paulo, hoje o Tribunal Regional Eleitoral do Pará tomou uma decisão por unanimidade de cassar aquele deputado falastrão, bandido lá, criminoso ligado à bandidagem no Pará, Vladimir Costa. E ontem, o outro bandido, que vai ganhar um prêmio, o Oscar de melhor ator, aquele Cunha pilantra lá, renunciou à presidência da Câmara. Esses dois fatos, a cassação do Vladimir no Pará e a renúncia do Cunha, a renúncia da presidência da Câmara, ou seja, como é que você analisa? O Cunha, será que nós vamos ter força para pressionar o parlamento para cassar o Cunha? O Vladimir simboliza a sua cassação algum avanço do judiciário? Ou a cara do judiciário ainda é o Gilmar Mendes, como o meu amigo Paulo Miranda, camarada, diz, o Gilmar de Lama costuma praticar? Ou seja, a cara do judiciário é essa. Como é que você coloca isso? A renúncia do Cunha, a cassação do Vladimir e esse Gilmar de Lama? Essa mistura toda aí. O judiciário está numa situação que ele expressa bem a diversidade da sociedade brasileira. Nós temos juízes que são exemplos para qualquer cidadão e nós temos juízes que estão literalmente muito ricos. Lá no Pará, recentemente,
houve uma juíza que ela simplesmente ficava com o dinheiro de todas as sentenças. Sabe qual foi a punição dela? Qual o nome dela? Murieta. Murieta. Murieta, que nos anos 80 dava sentença para realizar despejo contra sem terra em horas. Muito Antiga bem. bandida. Muito bem. Sabe qual foi a punição dela? Ela foi aposentada. Não sei nem se é o termo correto, aposentada. Entendeu? Com proventos integrais. Tranquilamente. Ela dorme no travesseiro de fios egípcios toda noite e acabou. Então, veja, a gente acaba tocando no outro ponto. Esse judiciário não tem nenhum controle da sociedade brasileira sobre o judiciário. Isso é assustador. Isso é assustador. Olha, eu, observando essa história do Gilmar, observo lá, aí também que essa cassação do Cunha vai fazer com que o Cunha seja julgado na segunda turma, porque ele deixa de ser presidente e, portanto, vai deixar de ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Ainda, o Pleno ainda julga. O Pleno ainda julgará, ainda julga. Mas a informação que eu tinha é que ele ia passar pelas mãos... mas ele pode recorrer, porque ele ainda, caso permaneça como deputado, poderá... Do Gilmar. Pois então, mas o que me falaram, a informação que eu tenho, é de que com a renúncia, qualquer recurso dele cairá na segunda turma. Que é o Gilmar de Lama. Que é o Gilmar de Lama, pronto, Gilmar Mendes, Gilmar de Lama. Mas ele expressa bem essa figura do judiciário partidarizado. Partidarizado. É um judiciário cuja justiça é cega, é surda e muda. Para os trabalhadores. Só para um lado, é seletiva. Um amigo que mora nos Estados Unidos me falou o seguinte, olha, sabe quantas vezes a justiça americana aceitaria determinadas delações premiadas, como o que está ocorrendo no Brasil? Nenhuma. Sabe por quê? Porque a delação premiada ela é um instituto que procura desvendar situações que de outra forma não seria possível. Ora, se eu já tenho dinheiro, sei onde ele está, tenho a rastreabilidade toda, sei quem participou, por que então eu reduzo a pena do empresário que não está corrupto e corrompendo só neste governo, mas ele já vem há décadas corrompendo? Por que então que eu vou conceder o benefício para ele de que, ao invés dele ter 20 anos, ele só tenha 5 anos de cadeia e que ele devolva míseros trocados? Olha, alguém está ganhando com isso. Nós estamos legalizando grandes fortunas no exterior, porque eu devolvi, eu estou limpo, não vou ser mais investigado, e reduzindo penas que são graciosas, vou cumprir lá em casa. Perfeito, com uma Paulo. tornozeleira, fica até bonitinho. Excelente. Só não dá para jogar futebol. Nós conversamos aqui com um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, militante das antigas, servidor público federal, militante da economia solidária, de atividades culturais, Paulo Gaia. Se alguém quiser falar contigo, Paulo, estamos encerrando nosso programa. Qual o e-mail, como te localiza? Vou deixar o WhatsApp, então, né? O DDD? O DDD é 91 e o telefone é 991 91 2082. E o e-mail é Paulo Gaia com Y, tudo junto. Paulo Gaia com Y. Tudo junto, .adm@gmail.com. Muito obrigado, camarada Paulo Gaia. Obrigado a todos vocês que nos acompanham na TV Comunitária. Este é o canal da luta, da resistência democrática em defesa de um mundo melhor. Continue conosco. Muito obrigado.